Pessoas há que pensam, bem, a minha vida está muito tranquila, olha, vamos apimentar um pouco isto, é? Eu não percebo estas pessoas, não percebo o porquê de certas pessoas não gostarem de tranquilidade. Mas enfim, vamos falar de um destes gnus? Vai ter de ser. Mas antes, maestro, música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Bum, 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 bum. Money, get away. Bum, bum, bum. Bah, vamos desligar isto, vá. Acabou. Um bocadinho Pink Floyd, mas também não vamos exagerar. Frank vivia no Quebec, rodeado de neve, xarope de acer e uma fábrica de pastilhas de travão. Uma vida pacata, demasiado pacata para alguém que já não aguentava ouvir o barulho das máquinas. E essas coisas. E às vezes Um dia, enquanto olhava para a fábrica, como quem olha para um frigorífico vazio, decidiu que estava farto. Vendeu o negócio e pensou, tem de haver uma forma mais fácil para ganhar dinheiro. Uma forma que não envolva acordar às 6 da manhã e ter que cheirar este metal quente. E foi nesse momento que se acendeu uma ideia na mente do gnu. Porque o Frank não queria ganhar dinheiro, ele queria fazer o dinheiro. Como quem tem uma impressora e pode dizer, acabadinho de sair do forno. Tem outro sabor, diga o que disserem. Enquanto ele estava a pensar, mais-lhe a ideia parecia brilhante. Ele dizia, se o governo imprime dinheiro, por que é que eu não posso fazer o mesmo? É papel, tinta e um pouco de paciência. E pronto, estava lançado o plano mais ambicioso, mais idiota e mais meticulosamente feito que o Canadá já tinha visto. O Frank mergulhou intensamente durante 1 ano e meio num estudo obsessivo. Visitou sites do governo americano, leu sobre fibras de papel, tintas especiais, marcas de água, fitas de segurança, ou seja, tornou-se praticamente um especialista em dólares sem nunca ter trabalhado num banco. Criou e-mails falsos, contactou fábricas de papel por toda a Europa e inventou histórias tão convincentes que até ele próprio começou a acreditar nelas. Até que uma fábrica alemã disse, ok, nós ajudamos, temos o papel, vamos enviar. O papel que, quando estivesse impresso, equivaleria a 250 milhões de dólares. Mas o Frank não era parvo, não era simplesmente um gnu. Não queria gastar o dinheiro falso. Isso acabaria por ser um suicídio financeiro. O seu plano era vendê-lo a 30% do valor, ou seja, uma pechincha para criminosos e um negócio de 80 milhões para ele. E assim montou uma gráfica clandestina nos arredores da cidade, equipada com máquinas, software e uma determinação que faria inveja a qualquer empreendedor. Quando o papel chegou, dos alemães, o Frank trabalhou como nunca. Aquilo que foi suar ali. Para um homem que não queria máquinas, estava rodeado delas. Imprimiu notas atrás de notas, sempre com o medo que a polícia pudesse aparecer à porta. E 5 meses depois, ele já tinha 250 milhões de dólares em notas de 20 dólares. Tudo falso, mas pronto. Uma montanha de dinheiro falso tão grande que até deixaria emocionado o tio Patinhas. Bom, começou a vender esse dinheiro discretamente. 1 milhão aqui, outro 1 milhão ali, e 4 compradores internacionais ali. Tudo correu bem. Durante anos o Frank viveu esta vida dupla, tipo artista gráfico, tipo falsificador de luxo. Vendeu 50 milhões e ainda tinha 200 milhões guardados em algures. E foi aí que decidiu expandir o negócio, porque a ganância é como as batatas fritas. Nunca se fica só com uma. Bom, o problema é que o novo grupo de compradores que ele tinha adquirido tinha um infiltrado, um agente disfarçado. Polícia! Um dia o Frank saiu de carro para entregar 100 mil dólares falsos a um intermediário. O que ele não sabia é que por cima dele havia um helicóptero da polícia que o seguia. Pouco depois, às 5 da manhã, enquanto dormia em casa da namorada, ouviu: Open it! Open it!
que deve ser obra ou logo o que é. Ele abriu a porta e encontrou a polícia do Canadá e agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos. E nem houve tempo para desculpa. Não, fui logo preso e na casa e no carro encontraram quase 1 milhão em notas falsas e uma prensa de impressão. Ele devia de fazer dinheiro na rua também. O Frank foi para a prisão, convencido de que, por estar no Canadá, aquilo seria nada muito grave, só porque estava no Canadá. Ele pensou, esta gente é simpática, isto deve dar uns meses e pronto. Mas os agentes americanos fizeram questão de lhe explicar que os Estados Unidos estavam interessados em extraditá-lo, ou lá como é que isso se chama, levá-lo para o país deles para apanhar 60 anos de cadeia. E de repente o Frank percebeu que aquilo, o projeto dele foi um bocadinho longe demais, não é? O seu projeto artístico. A sorte dele foi o advogado, um gênio da argumentação que descobriu que o helicóptero não tinha filmado o Frank a entregar o dinheiro. E se não havia imagens, o mandato de busca era inválido. E o tribunal disse, boa, é isso mesmo. E a sua extradição foi suspensa. E 6 semanas depois, o Frank saiu da prisão enquanto a polícia tentava reunir novas provas. O tempo passou e chegou o dia do seu julgamento. O Frank entrou no tribunal com o coração a suar em pica, parecia que estava numa sauna. E foi aí que a sua mente disse, espera lá, deixa-me dizer isto ao advogado. E ele disse ao advogado, ainda tenho 200 milhões escondidos. Eles nunca o encontraram. O advogado olhou para ele como quem tivesse encontrado uma nota de 100 da rua porque aquilo era ouro. Ou melhor, papel. Negociaram com o Ministério Público e em troca de revelar onde estava o dinheiro, sempre que o governo não queria que o dinheiro andasse aí porque o dólar ia desvalorizar ou logo o que é, ele diria onde é que estava o dinheiro e ele ficaria livre. Por isso o Frank levou a polícia até o caminhão estacionado num parque de hotel e lá dentro estavam 200 milhões em notas falsas guardadinhos com todo o cuidado. A polícia apreendeu tudo e o Frank saiu em liberdade. Meu Deus, depois de imprimir 250 milhões de dólares falsos, passou apenas 6 semanas na prisão. 6 semanas! Há pessoas que passam mais tempo à espera do empreiteiro para ir a uma obra. Meu Deus! E assim termina a saga do Frank, o homem que decidiu competir com a Reserva Federal e quase ganhou. No fim de contas, a única coisa verdadeira aqui e autêntica nesta história foi a lata deste homem. E meu Deus, cagando a lata. Só falta uma coisa aqui. Só falta uma coisa que ele devia ter impresso. O juízo! Meu Deus! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto.